Livro 1. O Diário de Rodrigo, por Tiago Tofaneto. Parte 1. Quando passei pelo portal, me vi em um lugar em que nunca havia estado antes. O céu lá em cima repleto de nuvens amarronzadas e espessas. Pisquei os olhos antes de me levantar, os sentindo secos e cheios de areia. Após tê-los limpado com as mãos, olhei para minha cintura, vendo nela uma espada embainhada. Não sabia para o que aquilo servia, mas não demorei a descobrir. De trás de uma pedra gigantesca saltou uma criatura horrenda, arreganhando os dentes e agitando as mãos cheias de garras. Nos enrolamos numa luta terrível, que terminou com a cabeça do monstro sendo decepada. O corpo do bicho tombou com um baque, deixando o sangue escorrer pela areia. Arregalei os olhos, pois o líquido não era vermelho, mas laranja. Isso significava que aquele ser com certeza não era humano. Completamente perdido, saí correndo pelo deserto. Eu estava desesperado e queria achar respostas. Tentei com todas as forças me lembrar do meu nome, e após muito esforço, ele veio até minha mente: Rodrigo. Era assim que minha mãe se referia a mim. Busquei outras memórias, porém, mesmo me esforçando muito, não consegui me lembrar de mais nada. Continuei correndo incessantemente, até que o calor daquele planeta estranho secasse minha boca. Eu precisava encontrar uma fonte de água, ou morreria dentro de pouco tempo. Funguei, procurando por sinal de algum riacho. Percebi finalmente o odor peculiar da água e imediatamente avancei em sua direção. Não tinha andado tanto, quando avistei algo que tirou meu fôlego. Uma construção imensa, cercada por grossas muralhas de tijolos, várias torres despontando por trás dos muros, enfileiradas num mar de telhados. A cidade estava bem na entrada de um estreito desfiladeiro, composto por 2 montes de pedra. Hesitei por alguns instantes, ainda atordoado pela grandiosidade do lugar. Tornei a respirar fundo, percebendo que o cheiro de água vinha lá de dentro. Me aproximei mais, observando as pequenas formas que saíam e entravam pelos portões da cidade. Apertando os olhos, pude distinguir aqueles seres, criaturas iguais a que eu tinha acabado de matar. Andavam de um jeito estranho, meio curvados sobre a terra. E toda vez que passavam pelo portão, faziam uma reverência. Quanto à aparência dos bichos, poucas palavras podem descrevê-los como realmente são. Eu não sou culto o suficiente para ter um vocabulário extenso. Diria que eram apenas seres feios, de pele rugosa e acinzentada. Os olhos vermelhos pareciam ameixas, e os narizes, focinhos de cachorro. Vestiam-se em farrapos sujos, repletos de rasgos. Andavam armados, as espadas balançando nas bainhas rústicas. Aumentando o ritmo de minha caminhada, não demorei a chegar perto deles. E esse foi um erro que poderia ter sido mortal. As criaturas nem quiseram conversar comigo. Com base no recente ataque que sofri, deveria saber que essa seria a reação daqueles monstros. Eles vieram para cima de mim com os olhos estatelados. Confesso que fiquei morrendo de medo. Pensei que minha vida estivesse condenada. Mas de repente, uma força que nunca tinha sentido encheu meus braços. Duelei contra as criaturas, deviam ser mais ou menos 10 delas, e quando percebi, tinha total controle do combate. Em pouco tempo, matei 5, o que deixou os inimigos restantes aterrorizados. Eles tentaram fugir, mas minhas pernas foram mais velozes. Passei a espada sobre eles e depois me voltei para o caminho que seguia até a grande porta. Assim que comecei a correr pela estrada que dava até o portal, escutei o som de uma trombeta. Vários monstros saíram de dentro da cidade, bloqueando meu caminho. Eu não sabia o que fazer agora. Eram muitos, 10 vezes mais o número anterior. Percebi alguns montados em animais similares a equinos, que resfolegavam e batiam as patas no chão. Decidi recuar e procurei entre os corpos dos bichos por algo que pudesse usar para facilitar minha situação. Achei apenas um peitoral de couro e um elmo. Os coloquei rapidamente sobre o corpo, sabendo que aquilo não seria o suficiente para me salvar. Os seres de pele cinzenta não ficaram esperando. Assim que terminei de colocar as peças da armadura, eles avançaram para cima de mim, soltando urros e guinchos. Segurei a espada com as 2 mãos e parti de encontro com eles. As armas tilintaram ao meu redor.
Tudo virou uma grande confusão, e eu não entendi nada do que se passou. Consegui derrubar vários inimigos, mesmo que completamente desorientado, até que algo me atingiu na cabeça. Cambaleei completamente tonto e caí desmaiado no chão de areia. Quando acordei, estava num lugar escuro e silencioso, uma única tocha na parede iluminando a escuridão. Demorou um pouco para minha consciência voltar por inteiro. Assim que isso aconteceu, percebi que haviam me prendido numa masmorra. As paredes de pedra eram disformes, com pequenos buracos para deixar o ar circular. Eu estava preso por algemas, o tornozelo envolto por uma corrente ligada numa pesada bola de metal. Busquei inutilmente me libertar durante todo o dia, socando e chutando as grades. A sede começou a queimar minha garganta, até que um guarda desceu à masmorra e me deu de beber numa jarra imunda. Mesmo que amargo, o líquido acabou com a angústia do meu corpo, mas agora o que me intrigava eram as angústias da mente. Ninguém que está acorrentado quer continuar assim. Qualquer animal com o mínimo de sangue correndo por suas veias deseja a liberdade. Porém, somente o desejo não pode resolver nada, como o leitor deve saber muito bem. Permaneci naquele estado de penúria e privação até que a noite caísse, marcada por um estranho brilho vermelho provindo da lua do planeta. De repente, me despertando da solidão, 2 monstros apareceram na masmorra. Eles seguravam tochas, me olhando por detrás das grades. Imediatamente notei que não se tratavam de criaturas comuns, como os homens que eu matei do lado de fora. Eram de uma hierarquia superior, por isso se vestiam com echarpes e roupas coloridas. Além disso, cada um tinha o que se parecia uma coroa na cabeça e ambas brilhavam com belos diamantes. Eles conversaram entre si numa língua fria e rude. O tempo todo, apontaram para mim, às vezes rindo, às vezes falando de forma séria e grossa. Xinguei e gritei, batendo com os punhos aprisionados nas grades. Mas eles não se importaram com a minha fúria. Na verdade, aquilo os deixou ainda mais excitados. Apertaram-se as mãos e tornaram a subir pelas escadas da masmorra. Pensei por alguns segundos, chegando à conclusão de que tinham feito algum tipo de acordo envolvendo a minha pessoa. Uma aposta, talvez. Mas eu não tinha como ter certeza. Mas no dia seguinte, tudo ficou mais claro. Depois de uma noite muito mal dormida, 2 brutamontes me acordaram com água gelada no rosto. Retiraram os grilhões que prendiam meu tornozelo e arrastaram-me escada acima. Fui conduzido brutamente por corredores confusos e longos, até que começasse a escutar gritos. Os sons não pareciam vir de dentro da construção, mas de alguma área externa. Chegamos ao fim do corredor, e senti a luz cegar meus olhos. Os guardas me empurraram para fora. Escutei os berros irem à loucura. Piscando, olhei ao redor, vendo um imenso círculo. Era como um coliseu, as arquibancadas apinhadas de monstros cinzentos a não poder mais. Um dos guardas veio com uma chave e me libertou das algemas. Ele se afastou e me jogou uma espada. Mesmo com os pulsos doloridos, a segurei firmemente e voltei minha atenção para a arena. Lá na frente, a uns 50 metros de mim, um portão de ferro começou a se abrir. Procurei pelos guardas que tinham me escoltado, percebendo que eles voltaram pelo caminho que fizeram comigo. Tentei voltar por ele também, mas assim que me virei, a passagem para o corredor foi interrompida por outro portão de ferro. Só me restou ficar ali e lutar para entreter aqueles desgraçados. A grade lá na frente se abriu por completo e dela brotou um monstro gigante. Devia ter uns 3 metros de altura, o corpo encoberto de pelos negros. Sua face parecia-se com a de um primata, 2 olhos castanhos cheios de ódio. O ser brandiu uma clava que trazia na mão direita e correu na minha direção, pronto para matar. Defendi os primeiros golpes, mas não pude deixar de sentir a força daquele bicho. O corpo musculoso e cabeludo atacou várias vezes com uma potência inigualável.